Oi, meu nome é Luana e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Então, pra quem não sabe, eu moro aqui em Londres, na Inglaterra, e eu tô fazendo esse vídeo com o intuito de ajudar quem quer vir pra cá pra estudar, principalmente na faculdade, e eu vou também dar algumas dicas de como facilitar esse processo de inscrição na faculdade. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que apenas com o ensino médio não tem como começar uma faculdade aqui em Londres. Foi isso que eu pensei quando eu vim pra cá, porque eu tava desinformada, eu não tive acesso a muita informação que eu considero bem importante, eu não conseguia achar isso e eu não sabia realmente onde procurar. E esse é um dos motivos que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero ajudar pessoas que estavam tão perdidas quanto eu tava no começo, então espero que ajude alguém. Eu vou começar dando algumas dicas de coisas que você pode fazer pra se preparar antes de vir pra cá. Então, primeiro de tudo, uma coisa que aqui eles valorizam bastante experiência de trabalho. Então, por exemplo, se você escolher um curso como arquitetura, você pode ficar trabalhando, entre aspas, em uma firma de arquitetura durante uma semana, que eles vão contar como experiência de trabalho e eles vão ver que você está interessado nesse curso, que você realmente quer isso e que você está indo atrás de coisas para fazer isso acontecer. Outra coisa parecida com a experiência de trabalho seria experiência voluntária. Então, qualquer trabalho voluntário que você faça, independente do que seja, faça qualquer coisa. Se for arrecadar dinheiro, se for ajudar alguém a construir uma casa, se for qualquer coisa que a pessoa não esteja te pagando e que seja principalmente relacionado à caridade, a você ajudando pessoas, faça, que além de ser bom pra você, além de você estar ajudando uma pessoa, eles valorizam isso demais e vai te ajudar bastante quando você for aplicar pra faculdade. Outra coisa que eu acho que é bem importante é você se preparar bem à frente, então meses antes de começar o ano letivo, meses antes de você vir pra cá, você pesquisar bastante, você ver vídeo, você fazer 1000 coisas, tipo, eu fiz muita pesquisa, muita. Eu fiquei meses e meses e meses pesquisando e lendo e vendo vídeo e mesmo assim não foi o suficiente, mas é porque eu tava procurando no lugar errado. Então eu realmente espero que esse vídeo que eu tô fazendo ajude vocês aí no lugar certo, procurar as informações certas e que te ajude a tornar esse processo mais fácil. Um site que é bem bom para fazer isso é o UCAS, que tem várias informações relacionadas a faculdades específicas e também aos cursos que elas oferecem, a posição no ranking, a tudo relacionado a isso. Então é um site bem completo que vai ter várias informações para vocês. Mas enfim, como eu tava falando, eu fiz muita pesquisa, então eu sei bastante coisa sobre bastante faculdades, mesmo que eu não tenha aplicado. Agora eu apliquei para 5 faculdades pelo UCAS. Há um mês atrás eu já fui aceita por uma e eu tô esperando a resposta das outras 4, então eu posso ajudar vocês se vocês estão em dúvida entre faculdades, se vocês querem saber mais sobre elas, eu posso ajudar vocês, eu posso fazer outro vídeo, então comentários. Então você deve estar se perguntando, se eu não posso entrar direto do ensino médio, o que eu devo fazer? Uma das opções é fazer um Foundation Year, que é um curso que vai basicamente te ensinar coisas básicas relacionadas ao curso que você escolheu para fazer de faculdade. Então, por exemplo, eu escolhi arquitetura, então eu tô fazendo um Foundation Year de Art e Design, que vai me dar conhecimento básico em alguns tópicos importantes para a faculdade de arquitetura. Esse Foundation Year consiste em um curso de mais ou menos 10 meses, não é realmente um ano direto, mas é mais ou menos 10 meses. E depois que você fazer esse curso de 10 meses, você consegue aplicar para entrar numa faculdade. O processo de inscrição para esse Foundation Year, ele é simples, digamos assim, porque você só precisa entrar no site da faculdade que você escolheu e ver o que eles pedem para você aplicar para esse curso. Então, geralmente, eles vão ter um portal onde você vai conseguir colocar as suas informações lá. Eles vão pedir, geralmente, um texto que se chama Personal Statement, que é basicamente você vendendo o teu peixe. Você vai falar por que você é boa, o que você tem de bom, o que você tem para oferecer, o que você quer aprender deles. Você vai falar tudo o que você quer relacionado a esse curso e por que eles devem te escolher. Eles também vão pedir as suas qualificações, então a grande maioria pede qualificação só do ensino médio, você não vai precisar das suas qualificações de quando você tinha 5 anos de idade e você entrou na escola. Eles vão querer geralmente dos 3 últimos anos dos 3? Quê? Eles vão querer... Meu
Deus! Onde foi a minha dicção? Alguém viu? Então, como um exemplo, eu vou usar o Foundation Year que eu tô inscrita. Eu vou colocar alguns prints aqui de como seria esse processo, tipo, onde você precisa ir no site, onde você precisa clicar. Então, eu vou deixar aqui, eu vou colocar todos os prints aqui. Uma coisa que me deixou muito confusa quando eu tava aplicando é que existe o International Foundation Year e o Foundation Year. Então, basicamente a diferença entre eles é que um é mais focado para pessoas internacionais e outro é mais focado para pessoas daqui que não têm certeza do que querem fazer e estão usando esse Foundation Year para explorar as opções delas. Eu comecei a fazer um International Foundation Year, eu fiz mais ou menos uns 3 meses e bastante coisa deu errado. E eu vou fazer um outro vídeo falando disso com mais detalhes, porque foi realmente uma situação difícil, então eu não quero que ninguém passe por isso. Mas uma coisa que eu percebi de diferença é que o International Foundation Year, ele oferece curso de inglês e preparação para o IELTS, que é uma prova que você tem que fazer e vai comprovar a tua fluência no inglês. A grande maioria das faculdades pedem 6.0 de a média do IELTS, mas algumas pedem mais, algumas pedem menos, então eu recomendo olhar diretamente na faculdade que você está pensando em aplicar para ver quais são os requerimentos de IELTS e de língua inglesa que eles pedem. Eu fiz o IELTS aqui em Londres. Eu fiz um curso de mais ou menos, acho que foi 1 ou 2 meses, porque eu já tinha uma base relativamente boa em inglês, porque eu estudei inglês a vida inteira. Então, eu fiz esse curso realmente para treinar minha conversação, treinar coisas específicas que a prova pede. Então, depois que eu fiz esses 2 meses de curso, eu marquei para fazer a minha prova do IELTS e eu paguei uma taxa de inscrição, que eu vou colocar aqui porque eu não me lembro quanto foi. Outra coisa que eu usei para me preparar para o IELTS foi o próprio site do IELTS, que eu vou colocar aqui na descrição. Eles têm simulados, eles têm dicas, sugestões, eles têm muitas coisas que vão te ajudar a fazer a prova e a se preparar também. Então, eu realmente aconselho você a ir atrás do site do IELTS, porque lá eles vão ter muita informação valiosa que você não vai achar em outro lugar e vai te ajudar bastante. Então, como eu estava dizendo, o International Foundation Year oferece essas aulas de inglês e preparação para o IELTS, mas ele é extremamente mais caro do que o Foundation Year, que não é international. E eu, sinceramente, não senti diferença nenhuma entre os dois. Então, eu não senti que eu tava aprendendo menos, eu não senti que fez alguma diferença eu estar no international e no não international. Eu recomendaria você ir no que você se sentiu mais confortável, mas não se deixe levar só o nome de international, porque isso não quer dizer muita coisa e na hora da tua application não vai fazer muita diferença você ter ido no international e no que não era international, vai ser meio que a mesma coisa, então... A outra opção, que seria você não fazer Foundation Year, seria se você tivesse 1 ano de faculdade no Brasil. As faculdades, elas pedem que seja na mesma matéria que você escolheu para fazer faculdade aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer arquitetura aqui, eu faria 1 ano de arquitetura no Brasil. Aí você tem que ver certinho no site da faculdade quais são as notas que eles pedem. Então, vê lá certinho, eu vou colocar um print, tipo, de onde você consegue achar essa informação. A maioria das universidades pede apenas 1 ano de faculdade no Brasil, mas algumas mais renomadas, como por exemplo a UCL, pede 2 ou um título de tecnólogo. Então eu sugiro você a realmente olhar diretamente no site da faculdade que você escolheu. Você vai ter que aplicar num site chamado UCAS, que é um site onde todas as faculdades vão ter acesso ao teu perfil e vão poder te escolher. Então, você vai ter a opção de escolher 5 faculdades, você tem essas 5 opções. 5, você pode escolher 1, 2, 3, 4 ou 5. Você vai ter que pagar uma taxa, que se eu não me engano é tipo 26 libras, mas eu vou colocar o valor aqui certinho, eu vou pesquisar depois, pra ter essas opções. E aí você vai colocar todas as tuas qualificações, todos os teus documentos, o teu teste de inglês, o teu IELTS, o teu personal statement, que é o texto que eu comentei antes. Eu posso entrar em mais detalhes em relação a tudo que eu tô falando nesse vídeo, então se você quer, por favor, deixa aqui nos comentários. O UCAS é basicamente isso, é um site onde você vai colocar o teu perfil
e tudo o que interessa à faculdade. Então, mais uma vez, você vai estar tentando vender teu peixe e tentar que as faculdades te escolham. Você também vai precisar de uma referência, que geralmente é de um professor, e então estar em um Foundation Year aqui também ajuda bastante, porque eles vão ajudar você nesse processo do UCAS e eles vão te dar uma carta de referência. Mas basicamente o que vai ser essa referência? Vai ser um professor teu falando bem de você, falando quais são as suas qualificações, o que você sabe fazer de bom, quais são as suas qualidades. E eles também vão estar tentando convencer a universidade de que você é um bom candidato. Então aí depois que você aplicou no UCAS, você vai ter que esperar pela resposta das faculdades. Algumas faculdades pedem um portfólio de todos os projetos que você fez ou coisas que você considera relevante para o curso, e você vai ter que apresentar isso numa entrevista. A grande maioria dos cursos pede uma entrevista, então a entrevista pode ser tanto online quanto pessoalmente. Eles vão fazer perguntas básicas de entrevista, por que você escolheu esse curso, por que você escolheu essa faculdade. E aí depois que você passar dessa etapa de entrevista, eles vão entrar em contato com você de novo para dizer se você foi aceito ou não. Se você foi aceito, você vai receber uma oferta. Essa oferta é dividida em duas categorias: a Conditional Offer e a Unconditional Offer. A Conditional Offer, geralmente ela tem condições para que você seja realmente aceito. Então, se você está fazendo um Foundation Year e você não terminou ainda, geralmente a condição vai ser que você termine esse Foundation Year, geralmente com uma nota que eles vão pedir. E a Unconditional Offer é realmente o oposto disso. Então, você não vai precisar fazer mais nada, você já vai estar aceito naquela faculdade, você não vai precisar mais se preocupar, não tem mais o que você fazer, já deu boa, tudo certo, uhul, pode comemorar. Uma coisa que é bom levar em consideração é que aqui a faculdade começa em setembro, então se você quer começar igual no Brasil, que é fevereiro, por aí, é mais difícil, mas tem algumas exceções que oferecem o curso começando em janeiro, mas aí você vai ter que checar realmente no site da faculdade. Toda a informação que eu falei aqui, ela se encaixa tanto para quem tem passaporte brasileiro, mas também para quem tem passaporte da União Europeia. Eu cheguei aqui antes do Brexit, o valor que eu tô pagando no meu Foundation Year é de 0 libras, porque algumas faculdades têm acordo com o governo. Já para brasileiros com passaporte brasileiro, você vai ter que pagar o valor que o Foundation pede. Esse Foundation que eu tô, se eu não me engano, são 6.000 libras por ano, mas tem alguns que são menos e tem outros que são mais. Se vocês querem que eu entre em detalhes em relação a valores, em relação a custo de vida daqui, quanto eu pago o aluguel, em relação a tudo isso, me fala que eu faço outro vídeo em relação a isso. Mas basicamente a diferença entre quem tem o passaporte brasileiro e o passaporte britânico ou europeu é o valor que você vai pagar pelo curso. A informação que eu dei, ela infelizmente não se aplica a quem quer estudar medicina ou odontologia, porque o processo é diferente. Então eu realmente não sei muito em relação a isso, porque eu escolhi arquitetura, então eu não sei como que funciona o processo para esses dois cursos. Então eu acho que é isso. Muito obrigada por ter assistido. Se teve alguma coisa que eu não falei e que você gostaria de saber, ou se você tem alguma dúvida, sugestão ou pergunta, por favor, deixa aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo, eu posso responder. E é isso, muito obrigada por ter assistido!